Bom, eu gostaria de fazer todos bem-vindos que estão assistindo essa aula gravada. É, Essa aula ela trata do PGR, né? Programação é um programa, né, de gerenciamento de riscos. Então a empresa precisa fazer uma programação para que possa cuidar dessa documentação, que ela é extremamente importante. Ela vai ali fazendo um resumo, ela vai ela vai dar o norte de todos os riscos da organização daquele estabelecimento e os cuidados que todas as pessoas que entrarem neste estabelecimento precisam ter, né? Ela é regida pela ANR1 e a gente vai ver alguns detalhes aqui. Bom, o principal objetivo, né, de se ter o PGR é fazer com que todos os trabalhadores eles precisam entender aonde eles estão pisando, quais os riscos associados e como eles devem se preparar para fazer as suas atividades. Tá? Só fazendo uma observação, o PGR é um documento novo, iniciou-se há poucos anos atrás, em 2020, e ele veio substituindo aí o PPRA, né? O PPRA era um documento que trazia os riscos ambientais e essa atualização do PPRA era feita anualmente. Já com o PGR, quando passou de PPRA para PGR, essa atualização normalmente é 2 anos. Né? Então começou em 2020, 2022 teve a atualização, em 2024 já teve uma nova, né, para as empresas. Então o PGR, existe dentro dele o GRO, né, que é o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Então o que contempla o PGR são os riscos ocupacionais, né? Então tem que estar muito bem detalhado e a empresa precisa se preparar para isso. Quem dá o norte é a NR9, né? Porque ela traz ali em anexo os riscos ambientais que existem dentro da empresa, seja risco físico, químico, biológico, ergonômico ou mecânico, né? E se observar as NRs que vai dando suporte a esse documento. Como é que a gente entende como funciona a organização? A organização ela depende, né, de um processo de trabalho para poder o seu processo funcionar. Para isso, ela precisa de uma entrada, ou seja, a entrada sempre vai ser matéria-primas e pedidos. Se não tiver pedidos e matéria-prima, o processo de nenhuma empresa ela funciona. E depois que esse processo ela venha a funcionar, a saída desse processo pronto seria os produtos e os serviços que serão entregues aos clientes. Todo o planejamento é feito através de uma metodologia que nós conhecemos como PDCA, né? Onde você planeja as atividades, você depois executa, verifica se está saindo de acordo com o planejamento e vai agir quando for necessário para fazer as ações de melhorias. Responsabilidades. Observe-se que os macroprocessos contemplam o GRO, né, que é o gerenciamento de riscos ocupacionais, onde precisa identificar todos os perigos da empresa, avaliar todos os riscos e depois de avaliar, fazer controle, né, para que ninguém venha a se machucar. E no próprio documento do PGR tem que estar o inventário de todos os riscos e os planos de ações referente a cada um deles. Algumas importâncias que a gente até já comentou aqui, que os riscos contemplados no PGR são o risco químico, físico, biológico e ergonômico de acidentes. Todos esses riscos, né, eles são representados por uma cor. Então o químico sempre vai ser a cor vermelha, o físico, né, sempre vai ser a cor verde, aí vem o biológico, que é representado pela cor marrom, o ergonômico pela cor amarela e de um acidente ou mecânico representado pela cor azul, tá? Quais são os fatores de risco, né, e suas potencialidades? Lembrando que perigo, né, o conceito de perigo que a gente já viu em alguns treinamentos, o conceito de perigo é tudo aquilo que pode, de fato, ocasionar uma lesão, um agravo à saúde. E o fator de risco é aquela interação já com o perigo, né,
que essa combinação vem trazer lesão. E o risco ocupacional, como é que a gente define um risco ocupacional? É a combinação da probabilidade de um evento acontecer com a severidade. Quando você faz a junção da probabilidade e a severidade, você vai ter um risco ocupacional, seja ele grave, moderado ou leve. Lembrando que quando vai identificar todos os perigos, as NRs precisam estar envolvidas, né? Então vai ter área que vai ter que estar lá implementada a NR10, porque contém eletricidade, a 33 porque tem espaço confinado, né? A 11 que é a questão de pessoas que trabalham com sinaleiro, né? Amarração, então tudo isso contempla as NR que dá suporte. Os perigos precisam ser identificados, tem que descrever todos eles, identificar e indicar para os trabalhadores. Algumas empresas usam de placas para facilitar o entendimento das pessoas. Como aqui, um exemplo. No processo, tanto internamente como externamente, precisa estar muito claro. E essas placas e essas sinalizações que vai dar o norte, né? Se ali é perigoso ou não. Lembrando, né, que a organização ela deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados em seu estabelecimento. Então não é uma opção, a empresa ela tem que fazer essa avaliação, né? E aí existem várias ferramentas que as empresas elas tratam esses riscos ocupacionais. Então cada empresa ela vai trazer aquilo que tem mais afinidade. Então temos temos a ferramenta FEMEA, temos a análise de causa e raiz, chamado PCA, matriz de risco, análise de cenários, análise de árvore de falha, né? FTA e RASOP. Então, cada um usa a ferramenta que acho que é mais conveniente. Lembrando que o nível ocupacional, as gradações é de probabilidade mais severidade. Então, a gradação de probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos da saúde deve levar em conta 4 fatores, né? Os requisitos estabelecidos das NRs, as medidas de prevenção, as exigências da atividade de trabalho e a comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência, né, estabelecidos da NR9. A lei que se traça a pontuação, né, da probabilidade de algum evento acontecer. Já a gradação de severidade das lesões ou agravo à saúde deve levar em conta a magnitude da consequência, né? E o número de trabalhadores possivelmente afetados. Por exemplo, qual é a parte do corpo que pode ser atingida, o tipo de exposição, toxicidade, tipo de perigo, né? E depois de analisar tudo isso, analisar o ambiente de trabalho, tarefas realizadas, processos materiais. E ali vai determinar a severidade. E uma coisa importante, algumas observações, a avaliação de risco deve constituir um processo contínuo, né, e ser revista a cada 2 anos ou quando da ocorrência de algumas condições previstas abaixo. O normal, 2 anos. Mas se acontecer um desses eventos aqui, pode ser feito antes. Por exemplo, após a implementação das medidas de prevenção, né, para avaliação de riscos residuais, alguns riscos que ficou faltando, ou de repente inovação ou modificação, né, nas tecnologias, ambientes e processos ou condições. Qualquer coisa que mudar, precisa revisar o PGR. Ou então quando identificadas inadequações, insuficiências e ineficácia, né, nas medidas de prevenção. E também na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. Ou quando houver mudança nos requisitos legais, mudou a norma, tem que fazer a modificação. A observação aqui, no caso de organizações que possuem certificado em sistema de gestão, de SST, o prazo poderá ser de 3 anos ao invés de 2 anos. E a organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento de resposta a cenário de emergência. Então, toda empresa precisa ter um plano de emergência obrigatório, né? Para que quando um risco aconteça, seja ele qual for, inesperado, ela precisa dar uma resposta. Os meios e recursos necessários para os primeiros socorros tem que ter um local para encaminhamento de acidentados, abandono de área
e as medidas necessárias para os cenários de emergência de grande magnitude quando aplicável, né? Evasão de uma empresa. Então, acho que o PGR pode surgir algumas dúvidas, mas o importante é conhecer a NR1, ver do que se trata, para que assim a gente possa colocar a documentação à disposição dos integrantes da melhor forma possível. Então, o PGR é um documento importantíssimo, é ali que define os exames que cada colaborador deve fazer e, quando for entrar na área, quais os riscos associados a cada atividade. Espero que tenha ficado claro para vocês e qualquer dúvida pode me procurar.